Atingir a marca de 100 sacas de soja por hectare parece algo muito distante? Pois bem, hoje a gente vai desmontar o sistema que faz isso ser não só possível, mas uma realidade em grande escala. Vamos decodificar o passo a passo de como se constrói uma lavoura para altíssima produtividade. E olha só esse número aqui. Ele não é de um experimento pequeno ou um valor teórico, tá? Isso aqui é a média de sacas por hectare que foi alcançada em 2.800 hectares lá na Bahia na safra 23-24. Ou seja, a prova de que produtividade alta em escala comercial é sim totalmente viável. Então, a primeira coisa para a gente colocar na cabeça é o seguinte: chegar em 100 sacas por hectare não é sobre uma solução mágica, uma bala de prata. É sobre construir um sistema agrícola forte, camada por camada. E tudo começa pela base de tudo: o solo. Ok, vamos lá. Mergulhando no primeiro pilar: como a lavoura é estabelecida. É exatamente nessa fase que se define o potencial máximo de produção para a safra inteira. Se errar aqui, não tem como recuperar depois. E essa fundação, ela se apoia em 3 ações que são críticas. Primeiro, como a palhada é manejada. Segundo, a qualidade da semente que vai para o chão. E terceiro, a precisão, eu diria até cirúrgica, da operação de plantio. No manejo da palhada, um conceito é fundamental: a relação carbono-nitrogênio, ou C sobre N. Pensa assim: materiais com muito carbono e pouco nitrogênio, tipo uma braquiária que passou do ponto, acabam roubando o nitrogênio do solo para se decompor. E aí, falta para a plantinha de soja que está começando. Essa competição por nitrogênio tem nome. É o chamado efeito Prime negativo. Para a gente evitar isso, a palhada tem que ser manejada todo o ano, de um jeito que alimente a biologia do solo, sem deixar a cultura principal, a soja, passar fome. Um bom manejo, na prática, envolve uma dessecação no tempo certo, antes das plantas de cobertura soltarem sementes, e o uso de ferramentas como o rolo-faca, sabe? Para preparar aquela cama de semeadura perfeita, prontinha para receber a plantadeira. Certo, com o solo bem preparado, a gente vai para a segunda parte da nossa fundação. A semente, ela é o projeto, o DNA genético e nutricional de toda a produtividade futura. Agora, olha esse número: 1%. Parece nada, né? Pois isso representa a queda de um único ponto percentual no vigor da semente. E aqui que a coisa fica séria. Aquele 1% que parecia tão pouco se traduz nisso aqui: uma perda de 40 quilos por hectare na produtividade final. É um prejuízo silencioso que ninguém vê, mas que pesa e muito na hora da colheita. Então, o ponto crucial é sempre dar prioridade para sementes de altíssima germinação e vigor. É preciso garantir que a planta-mãe que gerou aquela semente foi bem nutrida. E uma dica de ouro: sempre mandar uma amostra de cada lote novo para um laboratório, para ter uma análise independente. Confiar, mas checando. Bom, com uma fundação bem feita e um projeto de qualidade na mão, o sucesso agora depende da execução. E é nesse momento que o plantio de precisão deixa de ser opção e vira uma obrigação. E essa frase do Paul Warbeck é genial porque ela resume tudo. A velocidade é a maior inimiga da precisão. A plantadeira não foi feita para correr. Ela precisa de uma operação cuidadosa, de ajustes constantes. E o que isso quer dizer na prática? Significa ter o maquinário revisado e pronto antes mesmo da janela de plantio abrir. É checar sem parar as regulagens conforme as condições do talhão mudam e usar o tal do coeficiente de variação, o CV, para medir e melhorar a precisão com que cada semente é colocada no solo. Ok, com a lavoura bem plantada, o jogo muda. O foco agora passa a ser um manejo ativo. Um manejo da nutrição e da fisiologia da planta para ela conseguir expressar todo aquele potencial que a gente construiu lá no início. As necessidades da planta não são as mesmas o tempo todo. Elas mudam muito durante o ciclo. Por isso, o suporte tem que ser direcionado nos estágios certos, desde ativar a fixação de nitrogênio lá em V2, V4, até garantir o enchimento máximo dos grãos. Chegou no florescimento, a missão é garantir a polinização e, principalmente, a retenção dessas flores. Isso passa por nutrientes como boro e cobre e também pelo manejo do balanço hormonal da planta, usando ferramentas como extratos de algas, por exemplo. A produtividade final, o peso na balança, tudo é muito determinado pelo enchimento de grãos. E isso depende diretamente da capacidade da planta de mover a energia que ela guardou, como se fosse uma poupança, ao longo de toda a vida dela, para dentro dos grãos.
Essa aqui é a faixa ideal para a saturação de magnésio na CTC do solo. CTC é a capacidade de troca de cátions. Dá para pensar nela como a dispensa de nutrientes do solo. E o magnésio, nesse nível, funciona como um motorzão para a fotossíntese e, por consequência, para o peso final do grão. E é importante entender que construir esse sistema todo não é só sobre a colheita de um único ano. É sobre criar um legado. Um legado de lucratividade e, talvez o mais importante, de resiliência. Essa análise aqui mostra muito bem o poder econômico da alta produtividade. Conforme a gente sobe a produtividade, de 70 para 100 sacas, por exemplo, o custo fixo por saca despenca. Isso é o que a gente chama de diluição de custo e joga a lucratividade lá para cima. No fim das contas, o verdadeiro legado é ter uma fazenda que não só bate recordes em anos bons, mas que também continua lucrativa e consegue passar pelos desafios de anos mais difíceis com muito mais segurança. E no final do dia, o que importa é isso: focar em construir um sistema de alta produtividade, dar um maior controle sobre a lucratividade num mercado onde o preço da saca é uma variável que muitas vezes a gente simplesmente não controla. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. O trabalho que está sendo feito na fazenda hoje, ele está apenas gerenciando a safra deste ano? Ou ele está, de fato, construindo uma base sólida para um desempenho alto e consistente nos próximos anos? Fica aí a provocação.